Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje a conversa é sobre triatlo. Para essa conversa espetacular, trouxemos o Ricardo Matia, Isto. nosso triatleta aqui da região Alto Uruguai, classificado no Iron. E vamos esmiuçar um pouco mais dessas modalidades. Se apresente pra gente, meu querido. Então, já me apresentou. Obrigado pelo convite, primeiramente. Que isso? Né? Agradecer. Então, eu sou o Ricardo Matia, né? Sou o Ricardo, sou de Severino de Almeida. Né? Hoje, atualmente, eu moro em Erechim, né? Mas saí de lá há alguns anos, mas acabo tendo ainda os meus pais lá em Severiano. Sou, além de triatleta amador, né? Sou professor de educação física, profissional de educação física e treinador dessas modalidades do endurance, do ciclismo, da corrida, da natação e do triatlo. Pô, que legal. E como é que foi a tua trajetória até chegar no triatlon, até você despertar para essas modalidades? Ou fazer essa conjuração delas? Então, eu sempre fui do esporte. Desde pequeno, eu nunca fui um exímio jogador de nenhuma das modalidades. Eu jogava todas, razoavelmente bem todas. Jogava handebol, jogava futebol de salão, basquete, vôlei, jogava todas. E em função disso, eu acabei indo para educação física. Na educação física, no meu último período, lá em 2008, numa janta, numa festa da turma, eu fui jogar uma partida de tênis. E de lá, isso em 2008. Eu tive uma dor no quadril direito que começou e me acompanhou por bons anos. E eu só fui levando aquilo pra frente. Doía um pouco mais, doía um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos. Aí até que chegou uma hora que tava ficando um troço insuportável. Eu tinha parado de jogar futebol porque eu tava em Erechim, que eu tava recém-formado. Me doía pra entrar no carro, me doía pra sair do carro. Fui no médico. E eu tava com eu tinha, que é uma má formação congênita no quadril, que é uma síndrome do impacto bilateral, nos dois quadris. Caraca. Mas o que me incomodava era o direito. Isso ali era 2008, por aí. E aí eu comecei a acompanhar. E aí, 2011, precisei fazer cirurgia. Então eu fiz uma cirurgia de quadril em 2008 para fazer uma correção. E aí, quando me recuperei, 8, 9 meses depois, eu tentei voltar pra jogar. Eu jogava sempre ali em Erechim os campeonatos municipais de futebol de salão, essas coisas. Só que daí, tipo, com a cirurgia, eu não conseguia mais jogar. Eu tinha dor. E eu tinha. Se eu batesse o quadril, era uma dor, tipo, insuportável, assim. E aí eu acabei abandonando os esportes coletivos. Né? E aí eu comecei a ir pra bicicleta. Porque era uma coisa que. Sem impacto? Que eu não tinha impacto. Então eu acabava fazendo a musculação, porque eu acabava fazendo reforço e trabalhava nessa área. E comecei a andar de bicicleta. Mas eu sempre gostei do triatlon. Por mais que eu nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse fazer isso. Porque era um troço muito longe da nossa realidade. Tipo, a gente não tem mar. 2012, 13, a gente ainda via pouquíssimas bicicletas de speed na cidade, na região, não tinha muita coisa. Se resumia basicamente às MTBs, né? Uhum. E ainda não tinha dado aquele boom do ciclismo, né? Aqui na nossa região. E aí eu andava de MTB e tal. E aí tem um conhecido meu de Passo Fundo, o Ricardo Rosa, que ele tinha tido um problema parecido com o meu do quadril e tal. Ele era das lutas. E aí ia ter um evento de triatlon que, se não me engano, era o Challenge Florianópolis, final de novembro. Eu não lembro o certo ano, 2014 ou 15 talvez. E já em Passo Fundo já tinha bastante gente que fazia esse evento. Que fazia o triatlon. E nesse final de ano, nessa época de novembro, é uma época que normalmente dá bastante temporal, evento e tal. Deu um temporal tão forte em Florianópolis que a prova foi adiada. E aí o Ricardo resolveu organizar uma prova em Passo Fundo. De triatlon? De triatlon. Que massa. Só que ele fez, obviamente, uma adaptação. Sim. A natação era em piscina. E aí, não sei como isso chegou pra mim, eu fui ajudar como staff.
Fui no evento como staff. E aí o que aconteceu? Como eles tinham uma prova lá em Florianópolis e foi adiada, ele fez ali e chamou todo mundo da região que ia e o pessoal de Porto Alegre para fazer aqui. E eu fui ajudar. E daí nesse dia veio gente bem... Veio o Frank Silvestrin de Porto Alegre, que é um dos maiores triatletas que a gente tem aqui no estado. Já foi para Kona, Mundial, campeão domingo passado do Amador, porque hoje ele já tá ele abandonou a Elite, então campeão do Amador. E aí eu resolvi eu disse, opa, vou começar a fazer. Aí eu fui para casa, só que daí eu tinha feito cirurgia. E aí eu nunca mais tinha corrido porque eu tinha um pouco de receio. E aí eu tava pedalando, mesmo que numa MTB e tal. E eu acho que eu já tinha até comprado uma Speed essa época. E aí fui atrás de começar a procurar piscina. Aí é uma questão bem complicada, porque, tipo, clube, caro, mensalidade, compra de título e tal. E aí comecei treinando numa academia, né? Também não era tão simples, porque era o horário fechado, né? Hora-aula, então tipo, tinha que obrigatoriamente ser naquele dia e naquele horário. Já engessa o tempo, né? Isto, mas enfim, era eu ia de noite. Eu ia de manhã, de manhã, porque eu trabalhava tarde até 22 horas. E aí comecei, meu horário de trabalho logo nesse período ali mudou, eu fui para trabalhar manhã e tarde, fiquei com as noites livres. De novo era em novembro e normalmente era naquele mesmo final de semana do Challenge, que era sempre o último final de semana de novembro. E aí nesse ano ali, 2016 ou 2017, eu e o Matheus Bernardon, que hoje está em Florianópolis, botamos as duas bicicletas em cima do 1K, que era da minha irmã, e fomos a Tramandaí para fazer a primeira prova de triatlo. E como é que foi essa prova, essa primeira prova? Então, pra nós, tanto pra mim quanto pro Bernardon, pra nós, tipo... Mas não era dupla, né? É individual. É, individual. Mas nós somos os dois juntos. Porque ele treinou também, ele tava treinando também. Pra nós tudo era novidade. Tudo era novidade. Então, tipo assim, a gente não tinha ideia de equipamento, de tudo que tinha ali, que a gente teve uma visão. A gente chegou lá, final de novembro, era pra estar quente. Cara, a gente chegou lá, tava chovendo e frio. Pai. Todo mundo com roupa de borracha. Nós dois sem. Nós dois sem. Mas enfim, a gente foi. Cara, água gelada. Eu passei mal porque, cara, eu tenho muito frio. Como eu sou magro, eu sinto muito frio. Então, tipo, eu passei bem mal na água. Passei mal na água. E aí depois a gente foi ver algumas coisas. Cara, eu sofri muito pra fazer 750 metros de natação. Só que daí pra nós, no clube, falavam que a piscina tinha 25. Daí depois que não terminou, a gente foi lá no dia com uma treina, tinha 16. Pô... Entende? Então, tipo, a gente achava que tava nadando um monte e a gente não nadava nem o volume da prova. Caraca. Entende? Pai, isso aí é um choque, né? Né? E aí, cara, a gente foi. Era uma prova muito legal, cara. Depois da pandemia, ela não voltou mais. Hoje a gente tem um circuito estadual bem forte, com várias provas, mas essa específica nunca mais teve. Daí a gente foi nesse ano, foi no outro ano. O Bernardon rompeu o ligamento do joelho, depois, agora ele tá tentando voltar a fazer de novo, mas ele não mora mais aqui. E eu continuei, cara. Nunca fui de fazer tantas provas do triatlo em si, em função do acesso mesmo, né? A gente tem um acesso bem mais difícil, né? Do pessoal que mora no litoral, ou que mora em Porto Alegre, por exemplo, ou em Florianópolis, essa região de praia. Sim, já estão ali, né? Estão vivendo isso praticamente, né? Pra nós, tipo, qualquer prova é 500 quilômetros, né, cara? Sim. Então, tudo isso daí vira em logística de sair do trabalho, pedir folga, custo, né? Hospedagem de 2-3 dias, inscrição de prova. E qual que é a distância do triatlo? Então, hoje, básicas, tá? A gente tem 4.
Vamos pensar assim. Hoje até tem uma nomenclatura diferente, mas é o sprint, tá? Que é 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo, 5 quilômetros de corrida. Essa é o básica. Depois a gente tem a Standard, que é o nome atual, que antigamente chamavam de Olímpica, Uhum. que é a distância que é disputada nas Olimpíadas, que são 1.500 metros de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. Aí a gente tem a distância do 70.3, Que daí é o Iron. que é o meio Iron. Meio Iron. 1.900 de natação, 90 de ciclismo, 21 de corrida. O Iron, que é o dobro dessa, que são 13.800 de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida. Pai, Hoje a gente tem outras distâncias, tá? Caraca. Hoje, se tu for olhar, hoje a gente tem o Mini, que é metade do sprint. A gente tem os Ultra, os Deca, os Deca, o Double Deca. Double Deca, T100 a gente tem hoje. Então, na verdade, acaba ficando sendo mais usual e o pessoal indo mais pro 70.3 e tal, em função da marca. Quero fazer o Ironman. O Iron Man. Né? Mas a gente tem... O Ironman é uma franquia. Uhum. Mas o Iron Man, então o triatlo, ele está dentro do Iron Man. Isso? Na verdade... Ou são dois lados diferentes? Não, é a mesma modalidade, só que o triatlon é a franquia. Eu tenho essas mesmas distâncias do Challenge, do TH3 ali em Matinhos. Sim. Né? Então, só que o que acontece é que o Iron foi onde começou. Porque da onde começou o triatlon? Tu tem ideia? Não faço ideia. No Havaí. Eles juntaram as 3 provas que tinha lá. Então eles pegaram um dia lá, eles estavam sentados, lá tinha uma maratona aquática de 3 km de 13.800. Tinha uma prova de ciclismo de 180 e tinha a maratona. Então eles um dia lá, 1978, eles resolveram juntar todo mundo, acho que foram 9, se não me engano, no primeiro evento. E saiu o Ironman, saiu o triatlon. Depois disso, surgiu todas as outras provas. Sim. Que até por uma questão de acessibilidade, né? Tu dá um acesso para uma pessoa fazer uma prova, talvez num volume menor, né? Isso, por isso que hoje, por exemplo, assim, se tu for olhar as etapas aqui do Campeonato Gaúcho, então a gente tem o Mini. A gente tem o Mini e o Sprint podendo nadar com boia de arrasto. Ah, não sabia disso aí, que tinha essa possibilidade. Agora eles estão botando, por quê? Para dar mais acesso. Porque o que acontece? Antes ficava muito restrito. Né? A gente tinha aquela visão, depois até a gente vai falar da questão do financeiro, né? De tu ir pro teatro e da questão quantas pessoas têm acesso a uma piscina para treinar. Sim. Livre, tipo, de dia e horário. Então, hoje, em algumas provas, não é sempre, mas aqui, por exemplo, no Mini, que eu acho que tu nada 350 e, se não me engano, até no Sprint, em algumas provas, eles estão deixando tu fazer com a boia de arrasto. Que é uma questão de segurança. Claro, né? Claro. E aí também, sim, claro, vai saber nadar, sim, mas não precisa ser aquele exímio nadador, né? Porque, por exemplo, um Iron, o cara tem que ser bom nos 3. No mínimo bom. Isso, e o que acontece? Tu não vai fazer nenhuma delas no máximo, né? Sim. Tu não vai terminar a natação dando 100% na natação. Sim, porque vai faltar depois pros outros, né? O teu ciclismo não pode ser o mesmo que se tu for fazer o 180 só de ciclismo. Sim, tem que lembrar que depois do 180 tem mais 42 de corrida. Né? Tá louco, velho. Exato. Então, e eu até falo isso, porque o que tipo assim, eu que corro, hoje eu corro, vamos botar assim, quase 10 anos. Só que se eu treinar só corrida é uma coisa. Sim. Eu treino os 3. Então não me adianta, por exemplo, eu treinar um treino de corrida para 13,50. Porque o meu ritmo num 70.3 é totalmente diferente. Tá louco, 13,50 é muito rápido. Entende? Tipo, eu já fiz prova de triatlon correndo a 13,50. Tá louco. Né? Mas tá doido. Né? Antes da cirurgia do joelho, por exemplo,
Bota passada nisso. né? Obviamente que uma prova de sprint de 5 km, né? Bom, mesmo assim, né? E, Tá louco. Deu o então, quê? 17 minutos. 17 minutos por ali. Então, não é um esporte. Vamos dizer assim, é um esporte só, mas são 3. Né? Então, tipo, aonde tu vai poder dar mais gás, na verdade, é lá no fim, né? É na corrida, né? Só que tu vem já com a perna Já vem pesado, né? pesada de ter feito 2 modalidades antes, né? Então, como eu falei, tipo, agora falando como treinador, tipo, tu não vai. Não adianta eu te botar a correr num ritmo que não é aquele que a gente vai usar na prova. Sim, Por quê? sim. Porque a mecânica é diferente, né? Então, daqui a pouco tu sai correndo muito rápido e daí tu, logo na frente, tu vai quebrar. Sim, vai quebrar. E depois quebrou, você foi. E a questão Exato. da classificação. Por exemplo, assim, eu começo no sprint, você falou que é o primeiro, né? Isso. Ele vai abrindo classificação pros outros ou não tem? Tem algumas provas que sim, tá? Por exemplo, o ideal é sempre que a gente que a gente vá subindo degrau Gradual, por degrau, né? Então vamos, tem algumas provas que são mais concorridas no Brasil. Por exemplo, o Sesc Caiobá. É uma das provas mais tradicionais que tem no calendário. É uma prova também para 2.000 atletas, né? É Rio de Janeiro, Não, Matinhos, Martins. Paraná. Para te se inscrever para fazer o Olímpico ou o Standard, tu precisa comprovar tempo do sprint. Então eles têm lá Tem uma um qualificação, corte. sim. Se não me engano, tu tem que ter feito um sprint em menos de 1h12. Porra. Para daí tu poder se inscrever no outro. A maioria das provas não tem isso. Hoje tem essa discussão, assim, de em algumas modalidades se exigir algumas coisas. Hoje, principalmente, tipo, no trail e tal, tem essa provas de trail, de montanha e tal. Do Sim, pessoal tem umas tá classificatórias. exigindo Ou algumas ultras, né? Isso, classificatórias e tal, né? Porque, cara, se tu deixar hoje, o pessoal se inscreve pro Iron sem nadar. Eu sei que tem. É. Aí é pra fuder, né? Escrevendo sem saber nadar, daí não tem como, mas né? não é raro. Sério mesmo? Bah, daí não tem como. Como é que o cara vai escrever uma prova se não sabe nadar? Mas... Já começa no negativo, porque a primeira. Isso, né, tu vai dar jeito. Ainda se Mas tu- o ideal seria é. daí tu começar a nadar, se inscrever no sprint. Faz 2, faz 2. Eu sei que tem aquele ultra do Mont Blanc lá, não, Mont Blanc. Mont Blanc, que ele tem 160 ou 200 e poucos quilômetros, tem que ter umas qualificações antes e tal. Eles mandam uma carta pra ti. Isso. Cara, e se tu segue o Kylian Jornet? Não. Depois eu te mando o Instagram dele pra te ver. É um cara que já ganhou várias vezes, é um montanhista, assim. Cara, o que os caras fazem de ritmos nessas provas ali Não, é absurdo. É absurdo. É surreal. É surreal. Ele fez agora 32 montanhas nos Estados Unidos, correndo e caminhando, tudo sem parar. Acho que deu 30 e poucos dias. Uma atrás da outra. Tá louco. Uma atrás da outra. Né? Então, assim, o que acontece? Porque quanto mais destreinado tu for, mais tempo tu vai precisar pra cobrir essa prova. Tipo, vamos pegar assim, sei lá. Eu vou fazer... Domingo teve maratona de Nova York, a maior do mundo. Os caras que ganharam fizeram 2h08. Um amador, a média do masculino vai ser 4 horas. 4 horas, a média. Num pace Vai ter- 5, né? Vai ter gente que vai chegar lá com 6 horas. Então, tu imagina numa prova de trail de 160 km, o gap, a diferença. Então, tipo, pra organização é ruim, porque tu pensa, tu fica todo esse tempo cobrindo todo esse trajeto com gente. Sim. Então, eles exigem umas qualificatórias mínimas para que isso fique mais homogêneo, né? Claro. E assim também. E evitar esse cara que nunca fez nada, vou tentar. Isso, Não né? é lugar de tentar, né? E também, né? Pensa no estresse pro corpo, pro coração, tu fica tanto tempo assim, né? Numa prova. Tá louco. E nesse teu percurso de triatlo, de Iron, já pensou em alguma vez desistir no meio da prova? Já? Domingo? Sério, cara? Domingo, já na largada, assim. É mesmo? Por quê? Não. Domingo. Só para o contexto.
esse Iron de Florianópolis é em ingleses. Ninguém nunca entendia por que era em ingleses e não em Jurerê. Porque Sim. o full, que é o inteiro, é em Jurerê. Aí, ano passado, foi em abril essa prova. Cancelaram a natação por causa do mar. Tava revolto. Isso aí. E aí, então, eu fui pra lá sexta de manhã e a gente já sabia que o mar tava virado. Que o mar tava bem mexido, bem virado, bem virado. Daí, enfim, né? A princípio, a gente tinha uns amigos lá e tal, até que mandaram o mapa dos ventos. Falaram, não, domingo vai mudar, o mar vai estar bom, pá. Beleza. Chegou sábado de manhã, veio um aviso do Iron que não era pra gente entrar no mar no sábado. Porque o plano era entrar, ver como é que tava a água. Fazer um teste. Se aclimatar Sim. com o mar e tal. Que é de praxe pro dia anterior da prova de triatlo é entrar no mar. Eles pediram pra gente não entrar. E o pessoal que tava entrando, muitos saíram com socorro, porque tava muito ruim. Caraca. Muito ruim. Enfim. Então, chegou o fim da tarde, eles fizeram uma coletiva de imprensa e deles deram 3 opções: A, B, C. A, normal. B, trajeto reduzido. C, cancela. Tá, daí mais um pouco eles mandaram outro aviso que eles mudaram o trajeto na natação. A princípio a gente ia fazer uma forma de um M. A gente ia entrar, ia fazer o contorno de uma boia, voltava, entrava de novo, outro contorno e voltava. Só que tinha muita arrebentação aqui fora. Daí eles falaram, não, nós ia ter que passar a arrebentação 2 vezes. Daí eles falaram, não, vamos mexer, vamos fazer o trajeto normal. Entra, nada lá fora, volta. Beleza. Mas ficaram de confirmar às 5h30 da manhã se teria natação ou não. Se não tivesse natação, ia ser um duatlo. Sim. Corrida e ciclismo. Pedalava, largava Sim. de minuto em minuto, né? E depois corria. Bom, enfim, de manhã, de fato, cara, tinha um vento no sábado que eu tive problema na bicicleta e eu nem notei que a bicicleta que tava com a roda dianteira freada, de tanto vento que tinha, eu achava que era do vento. E o mar, muito ruim. Enfim, domingo de manhã, a gente deixa a bicicleta lá no sábado. No domingo de manhã a gente vai na bicicleta colocar suplementação, colocar GPS, colocar as garrafas d'água, deixar sapatilha, arrumar óculos, tudo pronto. E aí eu tava ali e aí o pessoal falando, não, tá confirmada a natação vai sair, tá tudo certo. Parece que o mar tá um tapete. Bem, já me deu aquele alívio, né? Eu tava numa casa bem pertinho, num apartamento bem perto ali da largada. Daí eu deixei as minhas coisas, voltei pra casa tomar café. Isso era 5 da manhã, por aí. Fui pra casa, tomei café, botei a roupa e fui pro lugar da largada. E, cara, eu fui e eu saí bem... Eu fui pelo hotel ali, então eu entrei na areia por onde a gente ia chegar. Então eu tive que deslocar aqui quase 1 quilômetro para um ponto de largada. Mas, cara, eu nem fiquei olhando muito o mar. Eu fui com os pés na água ali para ir vendo a temperatura da água e tal. E não me preocupei muito, que pra mim, tipo, tinha ficado na mente que ia ser Tava aquilo. tranquilo. Tava tranquilo, né? Enfim, a gente foi pro lugar de largada. Ali começava às 6h30 a elite e nós começava às 6h45. E eu disse, cara, eu vou largar bem na frente, porque eu acho que quanto antes eu largar, antes eu saio, antes eu vou pra bike. E eu acho que quanto mais tempo a gente ficar na bike ou mais tarde, a tendência da probabilidade de ter vento é um pouco maior. Então, se eu ganhar 2, 3, 5 minutos, Tá valendo. né? Tá valendo. E fui, cara. Fui bem na frente. Larguei na, sei lá, 7ª. Largava de 10 em 10 cada 10 segundos. Então, tipo, ali... Larguei e fui, cara. Cara, tava muito ruim. A gente não conseguia entrar. Porque o que acontecia? Sim, tu jogava pra fora de volta. Tu entrava, ela te jogava pra fora. Tu entrava, ela arrancava os óculos do teu rosto. Então a gente entrou caminhando, cara. Até passar a arrebentação, foi assim. E daí dá um pouco de ansiedade ali na hora, né? Então, tipo, eu demorei um pouquinho. Daí, quando eu passei elas, eu parei, né? Respirei, arrumei o óculos e fui, cara. Depois que passava a arrebentação... Tava sereno. Ela tinha aquela ondulação, Sim. Ela mexia bastante ali, mas, cara, ia embora. Fiz o contorno na primeira boia, daí depois a gente andava
paralela com a orla lá. Enfim, eu fui indo. E nadando assim, ó, muito tranquilo, sem fazer muita força, nem nada. Eu tava bem preparado pra natação, assim. Fiz o contorno da última boia e daí eu olhava pro mar, assim, né? Tipo, a gente faz um nado diferente, olhando pra frente, vira e mexe pra se localizar, né? Eu só enxergava os prédios, assim, eu não enxergava a areia, não enxergava onde era a chegada, o pórtico ali, não enxergava. Por causa da ondulação do mar. Eu escutava o apito do salva-vidas. Eles apitando, eles apitando, eles apitando. E fui indo, cara. E não escutava a onda, não escutava nada. Daqui a pouco veio uma onda e me deu nas costas. Bah, arrebentou em A ti. primeira onda, assim, aquela mais alta, sabe? Ela arrebentou em cima de mim. Tá louco. E sabe quando tu vai, que ela cai em cima de ti, que tu vai pra baixo da água e tu fica naquele bolo e cara, não dava pé? Na hora, eu acho que foi do estresse ali da hora, me deu câimbra nas duas panturrilhas. Nas duas, na hora, as duas panturrilhas me pularam. E eu não conseguia subir. Não chegava em cima. Aí, cara, quando eu eu consegui chegar em cima, que eu puxei o ar, veio mais uma. Puta merda. Veio mais uma. Arrebentou de novo. Arrebentou de novo. E eu fui pra baixo de novo e essa segunda onda me levou num lugar onde dava pé. Aí eu fui mais um pouco, nadei mais um pouco, daí ali já não tinha mais ondas assim grandes. Só que eu saí muito longe da onde era a chegada. Porque na volta tinha uma corrente que empurrava numa diagonal pra cá, pra longe. E como eu não enxergava, eu fui só seguindo um cara que tava do meu lado, assim. Eu via ele ali, eu respirava aqui pra esquerda, eu enxergava ele ali, e eu fui seguindo. E aí com a água, tipo assim, na cintura, não conseguia nem nadar, nem ir mergulhando e indo pra frente de tanto repuxo que tinha. Mas essa hora eu nem pensava mais em parar, porque eu já tava fora. Sim. A hora que eu pensei realmente em parar foi na largada, tá? Porque tava tão ruim que daí eu disse, cara, não sei se eu vou conseguir. Só que daí depois do que aconteceu na saída, eu nem lembrava mais da entrada. Sim, porque piorou. Porque foi tão ruim, foi tão crítica a saída. E assim, eu, com todo mundo que eu falava de conhecido, aconteceu algo muito parecido. Cara, e o medo de se afogar? Não... Ah, então aí o que aconteceu? Ali tinha muita gente com jet ski e tal. Porra. E aí o pessoal pedia um apoio, eu apoiava no jet ski um pouco, pegava um ar, respirava, Claro. ia de novo, até conseguir sair da água. Cara, que punk, meu. Foi bem punk ali a saída da água, cara. E aí quando saiu da água, você foi pra bike. E a panturrilha? Cara, ali o que aconteceu? Foi... Eu senti um pouco de desconforto, mas cheguei... Dava uns 500, 600 metros da saída da água até onde estava a minha bicicleta. Eu fui correndo e foi passando. Não estava 100%, eu sentia um pouco de desconforto, mas a panturrilha depois não incomodou mais. E daí você fez 40 de bike? 90? 90 de bike? E aí depois 21 de corrida. O teu forte é a corrida? O ciclismo. O ciclismo é o teu forte. E é ali que tu vai dar o teu desempenho. Uhum. E ali onde eu fui mal. Sério, cara? Que loucura, né, cara? E ali onde eu fui mal. Mas não é que eu fui mal. Eu esperava ir melhor. Né? Eu esperava ir bem melhor. Né? Mas eu já estava também ali nos dias anteriores, eu já estava esperando que talvez também eu não fosse tão bem. Eu venho com uma amidalite desde o dia 15/9 tratando e não consigo melhorar. E nessas últimas 2 semanas ali eu tive um corte na minha canela, uma batida, um corte na minha canela e dor de garganta 15 dias antes da prova. E assim, 15 dias não, 40 dias, desde o dia 15/9, tratando a garganta e não melhorava. Por mais que ela no início ali ela não me atrapalhava e tal, né? Mas eu fui levando, fui empurrando. Chegou 15 dias antes da prova, eu tinha um treino um pouquinho mais longo, que era 90 km de ciclismo e 14 uma transição. E eu saí de casa, cheguei do ciclismo e eu notei que eu não estava bem. E na sexta eu já estava na Unimed, eu devia já ter feito a consulta sexta e eu não quis, deixei para o sábado.
Aí eu fui pedalar e eu notei que eu não tava bem. Eu cheguei em casa e tentei sair correr. Parei numa sarjeta lá, liguei pra minha esposa ir me buscar. Porque eu não tava bem. Daí fui pra casa, tomei banho e fui pro hospital. Aí fiz um Bezetacil, achei que ia melhorar. E não Nada. teve jeito, cara. Daí, claro, eu não tava tão ruim, mas eu tenho... Olha, eu tenho ainda uma tosse e uma falta de ar que ainda não consegui melhorar. Caraca. Sabe, a gente fala muito da prova em si, né? Mas a prova seria a cereja do bolo. Isso. Tem tudo o anterior. Tem um ano de treino pra tu torcer pra que tu chegue no dia da prova bem, né? Exato. E aí, como é que são os teus treinos pro triatlo? Como é que funciona essa tua rotina de treino? Então, eu treino normalmente 7 dias na semana, né? Então vou começar lá na segunda-feira. Normalmente na segunda-feira eu faço um treino de natação mais não longo, mas 3 quilômetros, às vezes 3.600 ali, e um reforço muscular. O reforço muscular é reforço muscular, não é uma musculação de hipertrofia. Sim. É 30 minutos de exercício. A gente foca um pouquinho mais em exercício de força mesmo, né? E com a intenção da velocidade. Então são exercícios mais rápidos, mais explosivos, com um pouco mais de carga e com menos repetição. Quem é da musculação, normalmente a gente quer que tenha aquela dor muscular Sim, tardia, a porque hipertrofia, gera aquela microlesão Aham. para que tu tenha. Nós do endurance a gente foge da dor. Sim, porque tu vai desgastar no treino, né? E isso, a gente foge da dor e a gente precisa que tenha aumento da força. E a força é uma adaptação neural, não é uma adaptação Sim. morfológica, né? Tamanho de músculo, né? Então na segunda, normalmente isso. Uma natação, 3 km, 3 km e 600, uma musculação leve. Na terça, daí eu já vou para um ciclismo ali um pouquinho mais forte, de volume, 1h40, 2 horas, dependendo. E normalmente nesse dia a gente faz estímulos, né? 10 quilômetros, 10 minutos no ritmo, sei lá, 3, 4 de 10 no ritmo da prova, com uns intervalos de 3, 4 minutos, né? E aí na terça pode ter uma natação também, ou na quarta. Normalmente agora eu tava fazendo, como eu tava fazendo treinos um pouco mais longos de natação, de ciclismo, eu tava só pedalando na terça. Aí na quarta, natação, de novo, mais ou menos esse volume, 2.800, 13.200. E uma corrida que normalmente é um intervalado, que a gente chama, né? O treino de tiro. Uhum, Né? Que é o pior treino que tem. Isso aí. eu acho pior. Né? Aí na quinta a gente vai para um motociclismo, né? Daí nesse dia normalmente ou eu faço um só volume, ou eu faço uns treinos que a gente chama, sei lá, Big Gear, que é treino com cadência baixa, Uhum. que é um treino para aumentar um pouquinho da força. Na sexta, natação e uma corrida leve. E aí no sábado normalmente a gente tem o treino longo de ciclismo, que ali daí varia ali de 90 a 120 quilômetros, mas vai sempre depender da distância que tu tem como prova, né? Uhum. Tipo, então a minha prova era 90, então eu tava fazendo mais ou menos essa distância, em alguns treinos um pouco mais. Então eu tava fazendo ali 4 horas, daí chegava ali nos 120 quilômetros, 4 horas e pouquinho, né? Que aqui, tipo, para nós o relevo influencia bastante, né? E aí, normalmente no sábado de manhã também eu fazia uma natação. Mas aí dependia. Se eu fosse fazer transição, que é pedalar e correr, daí eu não nadava, né? E no domingo, daí de novo, outra transição ou só uma corrida bem longa. 21 quilômetros, 22, 23. Pô, que massa. E a simulação do 70.3 tu não faz nenhuma vez, por exemplo, assim, eu vou simular a minha prova hoje. Pegar um sábado e vou simular. Natação, bicicleta. Chegou a fazer alguma? Agora nesse ciclo eu fiz uma. 30 e poucos dias antes ali, foi dia... Acho que foi 14 de setembro. Ou no último fim de semana de setembro. Isso, daí a gente fez a natação a natação igual, né? 1.800, 1.900, só que na piscina, né? Uhum. E daí eu fiz um treino de 60 de ciclismo e de 14 de corrida. E no lago não dá pra treinar? Dá, mas agora é muito frio, né? Sim. Mas o lago diz que o lago é mais pesado, né? A água doce, né? E parada, né?
É bem mais difícil. Isso é mais pesado. Mas chegou a fazer algum treino no lago já? Já fiz. Só nesse ciclo agora, no específico, eu não fiz nenhum. A gente até tinha se organizado pra ir, mas mesmo com a roupa de borracha é muito gelado. É gelado igual. Que loucura, Ela cara. vai começar a ficar boa quando tá terminando o inverno agora. Sim, ela começa quando a tá terminando o verão, na verdade, né? É. Que daí dá... Pensa da quantidade de sol que tem que ter pra esquentar essa água, né? Sim. E treinar no frio não era, né? Não compensa, né, cara? Porque daqui a pouco tu vai treinar um dia frio assim, tu tem que ficar uma semana parado por um... Baixa imunidade. E chegou a ficar muito doente nesses treinos, fora a amidalite? Nada, só ali. Só essa amidalite. E aí também quando eu fui pro hospital a primeira vez lá no dia 15/9, eu devia ter ficado parado mais dias. Eu acho que se eu tivesse ficado com um pouquinho mais de repouso ali, 2 dias, 3 dias de repouso, talvez eu tinha curado. Porque eu terminei os 7 dias de antibiótico e não tava bom. E eu tinha dor ainda. Caramba. E aí canelite nunca teve? Canelite tive há muitos anos atrás. E hoje não incomoda mais? Não. E bike, já caiu de bike assim? Já, uma vez. Mas em prova ou Não, em treino? Porque a queda de bike também acaba te assustando um pouco, né? É. Caí... Mas já faz tempo. E o ritmo de prova, cara, o ritmo no ciclismo e na corrida, qual que é o ritmo que você usa mais ou menos assim? Então, assim, vamos pensar numa escala de 0 a 10, onde o 10 seria um esforço máximo, né? Normalmente a gente vai trabalhar ali no 5, 6 de esforço. Sim. Né? Vai já pra dar o gás na corrida no final lá. Isso, porque tu não, né? Tem gente que é mais, que tipo assim, o meu ciclismo é mais forte, né? O meu ciclismo é mais forte e além do meu ciclismo ser mais forte, eu tenho uma cirurgia de joelho. Então, eu foco mais no ciclismo para poupar o meu joelho na corrida, né? E faço um pouco menos de treino. Tipo, eu não faço tanto treino de tiros muito curtos ou muito intensos, que são velocidades e que não são usuais, né? Que aumentam um pouquinho de impacto. Então eu faço o ciclismo um pouquinho mais forte normalmente para poupar um pouquinho o meu joelho, né? Mas ele é um ritmo que, tipo, tu consegue ficar conversando com as pessoas e tal. Né? Não pode ser tão forte. E na corrida? Daí na corrida dá pra dar um gás, né? O pace mais ou menos o quanto nos 21 ali? Cara, eu queria ter feito a 4:40. Porra. O meu deu 4:51. Nossa. Mas o plano era ter feito 4:40 para menos. Tá louco, mas é um ritmo bom. Muito bom. Sim, né? É ainda mais para um triatlo, que não é uma corrida, né? Sim, então, não tá focando só nisso, né? É. E no que você viu ali, tem muita galera que chega ali, desiste e fala, não é pra mim. Cara, esse ano teve um pouco mais, né? Em função de que, cara, o pessoal chegava ali na entrada, ali, olhava, mas não foi muita. No início até o pessoal tava falando, assim. É que como eu larguei muito cedo, eu acabei não conseguindo ver, né? Porque eu larguei um dos primeiros a largar. Mas teve gente que entrou e daí saiu e não voltou mais. Teve gente que nem entrou, mas não foi muita coisa. Não foram muitas pessoas. Mas vencido essa parte da água, no ciclismo e na corrida, não desiste. Depois que tu tá ali, tu vai e termina, né? Tu reduz um pouco o ritmo. Tipo assim, eu não tava bem e eu tava... A bike normalmente é onde eu vou melhor. E eu não conseguia aproveitar o ciclismo, porque eu tava com um desconforto na perna. Eu viajei na sexta, eu teria que ter viajado um pouco antes, descansado. Um pouco mais. Quer não, uma viagem de 8, 9 horas. Sentado. Né? Sentado, dirigindo. Então eu fui pra bike e eu passei a primeira subida, assim, e logo depois, assim, eu não me sentia confortável em cima da bike. Eu tava com uma dor na parte anterior da coxa, daí a dor ia pro posterior e eu não conseguia melhorar. Daí, cara, eu pensei, cara, vou terminar, tô aqui, vou terminar. Então eu fui indo. Eu reduzi um pouquinho o ritmo, assim, e terminei. Mas não tem o tempo de corte? De validação, né, da prova, né? Sim. Não, mas eu tava longe do tempo de corte. Mas, assim, mais ou menos um atleta que nem amador, um exemplo, né? Qual que é o tempo de corte, assim, pra ele conseguir completar essa prova, conseguir ser o finisher, né? 8 horas.
É bastante tempo. É bastante. É bastante tempo. Mas ali... daí 8 horas dá até pra mim. tem as particularidades... 8 horas dá. Tem as particularidades do evento, por exemplo, assim... O corte da natação era 1h10. Cara, bem tranquilo. Mas tem que nadar bem. Não dá pra ir sem saber nadar. Isso, tem que não nadar dá pra bem. ir nadar. Daí depois tinha um corte na natação, no ciclismo também, porque o que aconteceu? Cara, a gente saía lá de Ingleses, ia até o centro, passava a ponte, passava o túnel, ia mais um eito pra lá com o trânsito fechado. Voltava. 90 km com o trânsito fechado. Na verdade, assim, lá eram pelo menos 2 vias cada lado, né? Então, Sim. as 2 do meio estavam fechadas para nós, as laterais tinha trânsito, mas tinha trânsito, tinha um lugar que o trânsito estava parado. Então, tipo, o acerto com a prefeitura de Florianópolis é que o trânsito seria liberado a partir de certo horário. Então, assim, ó, quem não tivesse em tal lugar, desce da bicicleta e terminou. Claro. Né? Mas o tempo total para terminar a prova é 8 horas. Pô, não, um tempo bom, um tempo bem razoável. Sim. E já fez o Iron completo, o Iron de 42 km, 180... Eu ainda não. Ainda. Vai fazer. Vou. Esse é doideira, né? O plano era fazer ano que vem agora, né? Pô, que massa. Mas o que aconteceu? O que acontece? Que começou esse boom das inscrições depois do Iron Full. Então... não teve o 70.3, que é normalmente em abril ali, que era de Florianópolis, que eles transferiram para outubro. Teve o full em maio. E aí, nesse meio tempo, entrou um instituto aqui, fizeram uns mesh lá, porque a maioria das provas no Brasil estava sendo só para amador. Não tinha elite. Aí o que aconteceu? A maioria do pessoal da elite tava saindo da elite e ia correndo amador. Mas não tinha... Não, e aí tu bota outro nível na prova, né? Isso, só que não tinha dinheiro. Sim. E aí agora entrou o Instituto Arjon, eles fizeram alguma coisa lá e eles fecharam um patrocínio ali para sei lá quantas provas, 7 provas por ano, mas por tanto tempo com premiação em dinheiro. Uhum. E aí o que aconteceu? Voltou a elite e ir nos eventos, porque o que acontece? O que motiva a gente a ir? Normalmente é um ídolo ou é alguém. Então as provas estavam ou sem ninguém. Sem referência. Todos os atletas profissionais tinham que estavam virando blogueiro para poder sobreviver, né? Mas não tinha elite, não tinha nenhum atleta assim, vou lá, porque vai ter o fulano correndo junto do meu lado. Né? Então, tipo, eu fui correr, eu tava correndo, tava a ganhadora do feminino, eu tava correndo comigo, então, tipo, da minha sogra tava me filmando na TV, tentando me filmar na TV lá, porque eu tava do lado dela, a gente corre junto, né? Que massa. Tanto a primeira quanto a segunda estavam correndo ali junto comigo um tempo, e daí, né? E aí, tipo, o atleta... a gente normalmente tem um ídolo, alguém que é o que empurra a gente e motiva a fazer. Claro. Ou tem um conhecido que fez e vai, né? E aí... Então, daí com essa história de entrar esse instituto ali, não sei se foi só isso ou o quê. Terminou as inscrições, terminou o Iron em maio, no domingo, na quinta eles abrem as inscrições para outro ano. E, cara, esse ano, para essa de outubro, eu me inscrevi lá em março. Caraca. Mas daí em maio mesmo, no mesmo dia, em 6 ou 7 minutos, esgotou 2.000 vagas. O pessoal tá atento com a inscrição também, né? E o que acontece? Cara, é 6 mil reais a inscrição. Tá pra essa prova aí. E esgotou em 7 ou 8 minutos. E dali em diante, só foi isso. Largaram São Paulo, no domingo, na quinta, abril. Esgotou em minuto. Lançaram a prova nova de Curitiba para 8 de março. Lançaram a prova. Tá, as inscrições abrem quinta. Esgotou em 9 minutos. Florianópolis aconteceu domingo passado. Quinta-feira abriu as vagas. 2.000 vagas. Esgotou em 8 minutos. Tá louco. E como que classifica para ir pro Havaí fazer a prova? Para classificar para ir pro Havaí é um cálculo... Hoje... Eles mudaram esse ano um pouco o cálculo. Normalmente assim,
eles distribuem uma quantidade X de vagas dependendo da importância da prova. Então, Florianópolis era campeonato sul-americano, então tinha 40 no masculino e 40 no feminino. Os 40 primeiros? Não. Daí é assim, a gente tem a elite e tem as faixas etárias, sei lá, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44. Aí eles pegam e quantas pessoas tinham, tipo a minha categoria, 40, 44, sei lá, tinha 300, era a categoria que mais tinha. Então nessa categoria é onde mais tem vaga. Na categoria onde tem menos gente, tem menos vaga. Sim. E aí é feito um cálculo. Esse ano eles mudaram. E não é pelo tempo em si. Não muda muito, mas aí, sei lá, a categoria 40-44 tem 4 vagas. Então, é pros 4 primeiros. Né? Mas aí, de noite, é feito o que eles chamam de rolagem das vagas. Então, tu tem que estar lá no evento. E daí eles fazem assim: fulano, tu ficou em primeiro, Beltrano em segundo, tu em terceiro, tu em quarto. Quer a vaga para ir pro Mundial? Não. Vai pro quinto. Quer a vaga? Quero. Pega o cartão de crédito na hora. Já paga na hora. Ah, é assim que é feito, aí, cara? Daí é feito a rolagem até chegar num que quer ir. Então, dessa prova que eu fui fazer, o Mundial vai ser em Nice, ano que vem na França. Que massa. Né? Então, daí é assim, o Mundial dessa prova, né, tem domingo agora, que é lá em Marbella, na Espanha, mas é de quem classificou o ano passado. Ano passado. Então é domingo que vem agora. Cara, agora a gente entrou em questão de valores, meu. Qual que é o custo, fora a inscrição, mas o custo de equipamento, tênis, bike, roupa de natação, pra fazer um triatlon, um Ironman? Então, né, a maioria do pessoal acaba se assustando um pouco, porque a gente vê aqueles recortes de Instagram de quanto eu gastei pra fazer o meu Ironman, né? Então, óbvio, né? Se tu tem grana disponível, os caras vão comprar a bicicleta de 60, 70, 80 mil reais, né? Mas tu consegue começar com muito menos, né? Obviamente que tu vai precisar de uma bicicleta. Sim. Né? Então ali, o que eu sempre falo assim, ó. Vou comprar uma Speed, não uma TT. Por quê? Porque a TT, tipo, pra nossa região aqui, ela não é muito usual pra gente treinar no dia a dia, né? A TT tu fala que é aquela que tem o... Que é aquela de triatlon mesmo, né? Sim. Ou de time trial, que é as de contra-relógio, né? A maioria do pessoal, tipo, pra nós aqui, pra treinos, usam a Speed normal. A bicicleta de 10, 12 pra de 20, elas não mudam muita coisa. Muda um pouco, ou muda um pouquinho. Mas a de 20, 25 para de 60, 70, talvez não vai ter tanta diferença assim para nós, que somos meros mortais, né? Então não vai ser esses 200, 300 gramas que vai dar muita diferença, né? Mas vamos botar ali que tu vai gastar uns 7 mil numa bicicleta, uma bem inicial, simples de speed, né? Nesse valor. Então tu vai precisar ali, sei lá, de uma bicicleta, um capacete, que também vai dos 200 reais aos 5 mil. Sim. Sim. Né? Então a gente tem uma faixa, né? E a sapatilha, de novo, vai dos 300, 400 aos 3, 4 mil. Sim. Carbono, Isso. Sim. Daí vai precisar um óculos para correr e para pedalar. Uso mesmo. Eu usei o mesmo. Então vai depender. Os caras com capacete aéreo, já com a viseira, tu pedala sem óculos, porque ele já tem a viseira. Tu vai pegar um óculos para correr. Eu corri sem óculos dessa vez. Nem usei o óculos. Né? Aí nós vamos, sei lá, vamos começar pela natação, né? A roupa que a gente usa é a mesma o tempo inteiro. Que é o macaquinho. A gente usa para nadar, para pedalar, para correr. É uma roupa só. Daí a gente usa a roupa de borracha por cima na maioria das provas. Às vezes o pessoal me pergunta, vou comprar e não vou poder usar. Tá? Será que vão liberar no dia e tal e tal? Para nós aqui,
Paraná pra baixo, todas as provas são liberadas roupa de borracha. Roupa de borracha, tu fala, não é o neoprene. É o neoprene, né? Neoprene. É o neoprene. Você vai dar uns 1.500, 2 pila. Isso, tu consegue até um pouco menos, tá? Bom, essa eu já tenho, então. Só Isso não uso. aí. Tu consegue um pouco menos. E também, né, dos 1.000 ali até os 5, 6 mil, né? É aquela A que de fecha aqui? Isso, a de 1.000 te atende e a outra também. Então tu pode ir com uma coisa mais simples, né? Tá, tu não precisa com uma da Orca, tu vai com uma da Mormai. Sim, a minha é da Mormai. Isso aí, a minha também. E eu tenho 2. Tenho 3, tem um Speed Suite também, que é o curtinho. E todos eu usei, todos me atenderam muito bem. Tá, mas só, antes de continuar nessa linha de preço, só pra não perder a pergunta, você vai usar o Bretelle? É que a gente não usa o Bretelle. Não é o Bretelle. Não é o Bretelle, é um macaquinho inteiro. Ele mas tem um forro diferente, tá? essa pergunta pra depois lá na bike, né? E não assar na corrida, né? Isso aí. Ele tem um forro bem pequenininho, tá? Entendi. Bem pequenininho. É específico pra... tá. É específico porque daí ele não te incomoda. Na corrida tu nem nota ele. Não, porque quando eu uso o meu Bretelle, outro dia eu tentei correr com o Bretelle. Cara, é horrível. Não tem como correr. Não, Não ele vai tem. só até assar. Ele assa, não tem como correr. Isso aí. Né? Então, e aí, normalmente em provas tu vai ganhar a touca, tem natação, mas tu vai ter que ter um óculos. E aí o óculos, cara, o óculos é uma questão bem particular. Sim, tá? sim. Então, daqui a pouco, com um óculos bem simples, tu consegue ir e às vezes tu vai precisar de alguma coisa a mais. Tem que testar, porque às vezes ele não veda bem aqui, porque depende bastante de tamanho. Daquela alça do meio, tem umas que são móveis, daí tu consegue ajustar, tem umas que não. Então, daqui a pouco, vou comprar um óculos top. Não dá porque vaza, entrou água. E aquele negócio que os caras colocam no nariz aqui pra não entrar água, lá resolve ou é mito? Ele resolve. Mas, assim, a gente vê mais isso em treino do que na prova em si. Na prova o pessoal não usa. E aí depois tu vai pra bike, daí a bike tu vai ter esse macaquinho, que a gente vai usar pros 3. Vai ter a sapatilha da... Sapatilha, capacete, bike. Daí vai depender do tamanho da prova, a suplementação que tu vai usar no dia da prova. Que é o né? teu critério. Isso. A prova não vai disponibilizar uma ponto de apoio, por exemplo. Viu? Tem. E depende. Tipo, ali a gente tinha garrafa de água, garrafa com suplemento e garrafa com suplemento. Mas eles tinham um patrocinador que era uma marca de suplementos. Sim. Né? Então, mas aí, tipo assim, eu sempre falo, né? Tu não vai usar na prova algo que tu não treine. Não, sim, vai dar errado, com certeza. Você, né? É. A chance de dar errado, a chance de uma prova de 4, 8 horas acontecer alguma coisa errada é enorme, Enorme. porque é muito tempo fazendo alguma muito coisa. tempo. Então tu passar 4, 5 horas assim e der tudo certo, cara, é difícil. Então, normalmente, o pessoal fala sempre que o Ironman ele foi feito para dar errado. Alguma coisa vai dar errado. É que é muita coisa, né? Então assim, a suplementação é uma das coisas que a gente mais vê o pessoal errando, e mesmo no atleta de elite dá problema. E daí tu tem desconforto gastrointestinal, Sim. tu vira e mexe, recorte dos caras saindo, correndo, tirando a roupa e precisando ir pro banheiro, né? Porque na corrida... Ou faz na roupa. Isso. No ciclismo normalmente não dá muito problema. Normalmente. Mas na corrida... Sim, porque a corrida é o que mais mexe, né? Isso, e fica chacoalhando Balança. aquilo no estômago, balançando, né? Você nunca passou mal? Cara, não. Passei mal, assim, a primeira prova que eu fiz lá em 2016, passei mal na água, mas tenho quase certeza que foi de estresse, de nervoso. Não foi pela suplementação? Não. Em torno, mais ou menos, de quantos mil tu acha que a pessoa gasta pra começar num Iron hoje? Cara, pra fazer um Iron... Fora a inscrição, né? Que a inscrição é a parte, né? Isso. Ó, se tu botar ali uma bicicleta de 7, 8 mil, um tênis, cara, de novo, a gente entra naquilo, né? Pode ser ali, hoje, menos de 400, 500 reais. Não é tem mais nada, encontrar um tênis de corrida. Tênis. Isso aí. Então tu vai gastar, cara, sei lá, uns 15 mil. 15, 20 pila. Bem básico, assim. Isso. Mas é aquilo, né?
Tu não precisa comprar tudo de uma vez, né? Sim, sim. Talvez não dê nem isso, né? Porque tu vai. Uma coisa que tu tem que pensar também é que tu vai comprar um negócio e não é descartável, né? E isso, a maioria das coisas são coisas. Você vai usar depois por um bom tempo, né? Isso aí. Depois você vai melhorando. Tu vai trocando, aprimorando. E é sempre assim, tipo, eu falo a bicicleta, né? Compra, usa. Muitas vezes tu consegue vendê-la pelo preço que tu comprou. Uhum. E você acha, na sua visão, assim, você acha que elitizou? Ou ele sempre foi elitizado, o Iron Man? Ele sempre foi elitizado, né? Principalmente pelo acesso às piscinas, né? Uhum. Porque se a gente parar pra analisar, Que é o mais difícil, se for ver, né? Pra treinar. é o mais difícil pra treinar. Porque a gente normalmente, aonde que tu vai conseguir uma piscina de 25 ou 50 metros? É clube. É clube. Em casa, se tu for colocar, vai ser no máximo de 6. Isso. E nós aqui não temos espaços públicos com isso. Sim, não tem. Então, assim, eu, tipo, dá uma olhada assim, ó. Sabe o Pacaembu? Sim. Eles têm lá agora acesso livre. Pista de atletismo olímpica, dentro ali, piscina olímpica aberta lá de fora. Free. Que massa, cara. Entende? Só que nós não temos pista. Tu imagina o dia que a gente vai chegar Numa piscina, né? Sim, né? sim. Então essa é uma questão. Nem acostamento pra treinar de Isso, bike. né? Então eu falo sempre, como eu sou da área de educação física, eu uso vários exemplos e uso bastante da Austrália. A Austrália, eles formam a criança global. O que é isso? A gente pega os nossos filhos e coloca ele no futebol, né? E aí a gente acaba desenvolvendo essa capacidade e não todas essas outras. A gente especializa eles muito cedo. Aí se ele não der certo ali, ele não dá certo em mais nada, Sim, porque não aprendeu mais nada, né? né? E lá na Austrália, por Isso exemplo, é verdade, isso é né, verdade. eles acabam formando a criança global. Eles dão acesso a quase tudo e tu escolhe o que quer fazer. Que massa. E aí depois, claro, tu vai crescendo um pouquinho mais, daí tu vai escolher o que tu vai ir sim ou não. Então, por exemplo, assim, a gente tem exemplos, por exemplo, da Austrália, de o mesmo atleta ter ido para Olimpíadas em 3 modalidades diferentes. Tu já viu isso em algum lugar? Não tem. O cara ser bom em 3 modalidades. O cara já Tá foi louco. no remo, no ciclismo de estrada e no triatlo. Tá louco. Tá louco. É surreal. E isso, Surreal, então, tipo, surreal. né, a gente formar o atleta, a criança, né, formar ela, porque a gente forma ela não com o intuito de formar um atleta, né, de Sim. formar uma pessoa, um cidadão, e que tem acesso e que vai levar isso pro resto da vida, porque a gente sabe que é qualidade de vida, né, que a pessoa tome gosto por fazer. E aqui a gente especializa eles muito fácil. Mas o problema tá exatamente nessa palavra que tu falou, no acesso. Aqui a gente não Isso. tem acesso a isso, A gente né? Não tem acesso a não isso. tem acesso. E a gente poderia, vamos falar assim, ó, domingo eu falei antes, a minha esposa estava de aniversário no fim de semana, tinha meu sogro, tinha meus pais lá, e daí tava passando a maratona de Nova York, que é a maior do mundo, era domingo. E daí a gente tava assistindo e tal, e daí o meu cunhado acho que pediu assim, por que lá eu acho que quem ganhou foi o Quênia, o masculino. Por que lá tem tanto atleta bom? Porque lá a corrida é como para nós o futebol. É futebol. Nasce já na corrida. E isso, porque eles usam isso que é um meio de ascensão social, né? Sim, tu conseguiu uma grana também, né? Isso. E aí o que acontece? Quanto mais pessoas praticando tem, maior a concorrência, mais tu precisa se desenvolver, né? E aí a quantidade de gente que tem fazendo num nível competitivo é maior. Então a chance deles conseguir alguém que faça um negócio é maior. Sabe que eu vi uma reportagem já sobre corrida de montanha. Aí os caras estão falando mesmo se são os suíços. Noruegueses. Ah, você viu também? Os noruegueses que não são bons em tudo, mas não são bons em corrida de montanha. E os caras, por que os caras não são bons em corrida de montanha? Porque não tem
Pra treinar lá. Isso, eu achei que tu ia falar de outro assunto, mas, viu, e é isso, entende? Ali no Quênia, eles têm montanha e eles têm montanha com altitude. Então, eles treinam, e a gente sabe que os caras saem daqui pra ir treinar na altitude, porque a gente sabe que tem melhora quando tu desce Sim. pra treinar no nível do mar. Então, enquanto a gente vai lá, o pessoal daqui sai e vai treinar 7, 8 dias lá, eles passaram a vida inteira toda lá. Não tem nem como comparar, né? Tem nem, olha o salto gigantesco em questão até do teu biotipo, né? Isso. A gente tem aqui na América do Sul a questão do ciclismo de estrada. No Brasil, engatinha, né? Uhum. Na Colômbia é muito forte. Então a gente já teve Egan Bernal campeão do Tour de France, que é a maior prova de ciclismo do mundo. né? Só que eles nascem também lá em cima nas montanhas. E aí muda tudo, né? Muda o jogo, porque tudo que tu for mais fácil, tu já vai estar... Isso. E daí lá na Europa, por exemplo, no Tour, assim, eles tem provas que tu vai a 2.800 metros de altura. É a prova mais difícil de ciclismo do mundo, né? Isso, então o que acontece? Eles estão acostumados a isso, né? E nós chega ali, ou pessoas que não estão acostumadas a isso, A altitude já mais, morreu na altitude, né? Pegou a altitude já. E uma pessoa que ela é, por exemplo, da musculação, ela demora muito tempo pra desenvolver no triatlo? Cara, vai depender do acesso também, né? Depende de como que tu vai treinar. Hoje como a gente falou antes, se tu vai pro Instagram, tu vai lá ver atleta híbrido, né? Isso. Que é o treinamento concorrente que a gente chamava, que a gente chama e na literatura a gente vai encontrar como concorrente, né? Se é um atleta com um volume muscular muito grande, ele vai tender a sofrer mais. Por quê? Porque é um peso extra que tu está carregando. Uhum. Morro acima na corrida, morro acima no ciclismo, né? Então, quanto maior o peso corporal, mais peso tu vai estar carregando. Então, normalmente a gente vê uns biotipos mais leves no atleta de endurance, né? Porque pelo tipo da fibra muscular, que é uma fibra que não ganha tanto volume, né? E pelo peso que a pessoa carrega. Então, nesse tipo de atleta, o tipo de treino de força que esse atleta faz, porque ele faz, é totalmente diferente de um treino de força que uma pessoa que quer hipertrofia treina. Outro estímulo, né? É um estímulo totalmente diferente. Você já viu esses cara parrudão, assim, fazendo a prova de endurance? Vi, mas assim, quando tem um volume muscular muito grande, é difícil para correr, né? Mas não é impossível. Tem, e eles fazem também, hoje faz, né? A gente tem um gap grande ali também de horas para tu conseguir cumprir a prova, né? Aí que tá, faz pra completar ou consegue uma boa performance? Assim, uma boa performance, em alguns casos até consegue, mas nunca vai chegar nem próximo de tu conseguir... De um cara leve, no caso. De um cara leve ou de um cara profissional específico disso, né? Sim. E que recado que tu pode deixar pra galera que quer entrar no triatlo hoje? Eu sei que tu dá consultoria de triatlo, corrida, ciclismo também, natação. O que tu pode deixar pra essa galera que quer entrar nesse mundo do Iron? Cara, é que busque pessoas, se cerca de pessoas que tenham conhecimento, que vão te ajudar a não desistir. Porque o mais fácil para nós é isso. É o desistir em função de toda essa dificuldade que a gente tem de conseguir encaixar as coisas. Não dá o passo maior que as pernas. Então, tipo, eu sempre falo, um tijolinho por vez, né? De grão em grão a galinha vai enchendo o papo, né? Então, tentar encaixar uma rotina que seja possível de ser feita, né? Que muitas vezes provavelmente não vai ser longe de um ideal, mas é aquilo que tu vai poder fazer naquele momento. Eu sempre falo que às vezes a gente... sei lá, vamos botar um exemplo da musculação. Eu tô sedentário e vou começar a ir na musculação. Daí vou ir 5 dias na semana. Daí na segunda semana tu falta por alguma coisa. Daí tu já se desmotiva um pouco. Então a gente tem que tentar encaixar uma rotina que seja possível de que a gente faça ela na semana. E não adianta eu te dizer assim,
Cara, ó, tu tem que pedalar, sei lá, 3 horas no fim de semana. Aí tu vai me dizer assim, cara, eu tenho uma. Então nós como treinadores, a gente tem a missão ali de organizar a tua planilha, encaixar a tua planilha conforme a tua necessidade e objetivo, mas também a gente vai te dizer, cara, eu não iria me inscrever nessa prova com esse teu perfil, com essa tua carga de treino que a gente está acumulando hoje. Tu vai ir lá sofrer, se daqui a pouco tu vai fazer ela uma vez só e nunca mais faz, porque vou me inscrever na maratona treinando, sei lá, 2 horas na semana. Tu vai lá para sofrer, tu vai terminar caminhando. Ah, mas eu só quero terminar, né? Então é isso. Procure alguém que que entenda, né, que tenha um conhecimento pelo menos básico, né, do treinamento e noções, né, do que eu preciso de aptidão, de carga mínima, pelo menos para conseguir cumprir uma prova dessas, né? Não se empolgue e também não se desestimule de fazer porque viu no Instagram que preciso de 70 mil reais para fazer uma prova, porque a gente sabe que consegue fazer com muito menos que isso também, né? Cara, obrigado pela troca, obrigado por ter vindo aqui e boa sorte e sucesso nas provas que vem pela frente aí. Sucesso no Iron Full. Eu que te agradeço. Obrigado pelo convite. Quando precisar, show de só bola. me chamar, né? Valeu, galera.